Ó Senhor, nesta noite te agradecemos, Deus, porque Tu és bom para com as nossas vidas. Senhor, nesta hora, Pai, queremos entregar a Ti este louvor, esta adoração de lábios que confessam Teu nome, celebrando ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós verdadeiramente ficamos maravilhados, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, porque o Senhor faz maravilhas, o Senhor cuida dos Teus filhos, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá a provisão da qual precisamos, Senhor. Por isso te agradecemos, por isso te louvamos, mas ainda, Senhor, te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Redentor e Salvador das nossas vidas. Senhor, meu Deus, nesta hora, quando iremos ser ministrados pela Tua palavra, meu Deus, fala aos nossos corações, Senhor, fala com a Tua igreja agora, Senhor. Nós entregamos a Ti o louvor e a adoração. Agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Fala por meio do Teu servo que vai ministrar, o missionário Everton. Usa o Teu filho, Senhor. Usa como instrumento afiado, aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Tira todo o embaraço, tira todo o atrapalho, Senhor. Tira toda a barreira, toda a resistência, Senhor, de recebermos a Tua palavra. Senhor, nesta hora, repreendemos toda obra contrária das trevas, em nome de Jesus, para que aqui apenas o Senhor tenha lugar para ministrar e falar aos nossos corações. Assim nós oramos, Senhor, assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, alegria estar aqui na presença do Senhor, congregando e adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Dá um mi maior aí, tecladista, por favor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia, esse Deus está aqui nessa noite para operar milagres, prodígios e maravilhas. Aquilo que não está ao alcance do homem realizar, Ele pode todas as coisas. Nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço, somos massa que se corrompe, que se perde, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E nesse momento nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Na verdade, o Espírito Santo já vem falando desde o início do culto. Quando nós chegamos aqui, desde o início, quando os hinos da harpa estavam sendo cantados, nós sabemos e nós sentimos a presença do Espírito Santo atuando no meio do seu povo. Então nessa noite, em poucas palavras, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Antes, quero felicitar todas as irmãs que aqui estão nessa noite. Ontem, como foi falado, foi o Dia Internacional da Mulher. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui, mas também louvamos a Deus pela vida daquelas que já passaram por nossas vidas, que hoje não estão aqui, mas deixaram as suas marcas, e hoje nós somos frutos da oração dessas mulheres, que um dia se propuseram, um dia se levantaram, e hoje a obra do Senhor se mantém de pé. Sabe por quê? Porque um dia adoraram e bendizeram o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A leitura que nós fizemos, meus irmãos, é uma leitura um tanto conhecida, que fala a história de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, o homem levantado por Deus para seguir, para ser a maior referência do povo hebreu. Mas nós sabemos que a trajetória do homem nem sempre são um mar de rosas. Tem as suas dificuldades, tem as suas intempéries, tem as suas intercorrências, tem as suas adversidades.
Assim aconteceu com Davi. Embora um homem segundo o coração de Deus, um homem que era flexível, um homem que tinha um coração maleável, quando Deus falava com ele, nem por isso ele deixou, apesar disso, ele teve as suas dificuldades também. Mas nós aprendemos com Davi, que é quando o homem, apesar dos seus erros, ele se volta para Deus, o Senhor não esquece, o Senhor não abandona o seu coração. A leitura que nós fizemos hoje, fala aqui, o encerramento da leitura que nós fizemos fala de uma mulher que a Bíblia não cita o seu nome, mas fala de uma mulher sábia. Mas antes de chegar nesse contexto, nesse desfecho da história, eu quero trazer aqui o capítulo 20 do 2 Samuel. É uma leitura muito interessante, que fala sobre um homem. A Bíblia diz que é um homem de Belial, um homem que apareceu ali chamado Seba. E eu estava falando de Davi. Davi foi um homem que, mesmo segundo o coração de Deus, enfrentou gigantes. A Bíblia diz que um dia ele também teve os seus tropeços. Ele vacilou, ele pecou. E a palavra do Senhor, através do profeta Natan, disse: olha, você precisa confessar o seu pecado, você precisa dizer o seu erro, você precisa se arrepender. Ele se arrependeu, mas a palavra do Senhor disse: olha, mas a espada não vai sair da tua casa. E aqui é a primeira reflexão que eu trago para nós nessa noite. O Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor perdoa as nossas transgressões, mas as consequências dos nossos erros, nós precisamos arcar, às vezes em situações irreparáveis. Então a primeira reflexão que eu deixo para cada um de nós nessa noite, vamos fazer, como o pastor Everlan tem trazido este mês, palavra de sabedoria. Quando nós lemos Provérbios, a gente vê que a maior sabedoria é quando o homem teme ao Senhor. Que nós possamos aprender com aquilo que está descrito na palavra de Deus. Davi pecou, o Senhor perdoou, mas as consequências levando em gerações e gerações. Uma dessas grandes dificuldades foi quando o seu próprio filho, Absalão, se levantou contra ele para tirar o reinado, para tomar o trono de Davi. Você imagina que quando você tem, pastor Jacó, uma luta com alguém de fora, é uma coisa de se resolver razoavelmente mais fácil. Mas quando o problema é interno, se torna muito mais difícil. Ele enfrentou o problema na sua própria casa. E a gente sabe que o Absalão se levantou e no meio das suas pelejas contra o seu pai, Absalão foi morto. Foi morto por um homem que era comandante do exército de Israel, chamado Joabe. Joabe, eu estava lendo, pastor Jacó, a leitura, fazendo uma leitura sobre Joabe, e ele realmente, tudo que ele sabia fazer era matar. Quem ele encontrava pelo caminho, ele tinha essa habilidade. Era, como diz o pastor Jacó, era uma máquina mortífera. Mas para você ver, uma máquina mortífera, um dia encontrou uma palavra de sabedoria que fez ele dar um passo atrás. Joabe matou Absalão. E a gente sabe que Davi, ao saber da morte do seu filho, ficou entristecido, ficou cabisbaixo, ficou abatido, ficou no momento de fragilidade emocional, fragilidade familiar, até mesmo no seu reino, mesmo sendo reino, ele perdeu seu filho, ele já não tinha a mesma estabilidade. E nesse momento de fragilidade, é o texto de 2 Samuel capítulo 20, apareceu o homem, que a Bíblia chama de Seba, filho de Bicri, homem de Belial. Quando a Bíblia fala homem de Belial, ele está dizendo que é um homem de uma natureza ruim, difícil. A Bíblia associa filho do diabo. Homem de Belial era um homem difícil. A Bíblia diz que ele achou-se, no primeiro versículo do capítulo 20 diz: então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. O pastor Everlan falou hoje
na pregação pela manhã, eu achei interessante e conecto com esse tópico. A Bíblia diz que Davi foi levantado por Deus, ainda que, apesar das suas dificuldades, foi um homem levantado por Deus. O povo deixou de escutar Davi para escutar um homem que apareceu do nada. A Bíblia diz que ele por acaso apareceu ali, e ele disse: olha, pode ir para as suas casas, não vamos seguir a Davi mais. E aqui é uma outra reflexão que eu trago para nós nessa noite. A quem nós estamos dando ouvido? Há alguém que paga o preço pela nossa vida? Alguém que ora por nós? Alguém que ministra a palavra de Deus sobre as nossas vidas? Ou alguém que por aí fala qualquer coisa e nós vamos assimilando, ou até mesmo na internet, em tantas fontes hoje por aí que existem. Mas aqui nós temos a fonte da palavra de Deus, que é ministrada sobre as nossas vidas. Davi estava fragilizado, mas ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida. E Seba se levantou, e ele quis dividir o povo de Israel. A Bíblia diz que os homens de Israel seguiram com ele. Ele chegou falando, disse: olha, vamos abandonar Davi. A Bíblia diz que os homens de Israel seguiram a Seba, porém os homens de Judá ficaram com Davi. Sempre haverá um remanescente, sempre haverá aquele que vai dar ouvido à voz do Espírito Santo. Esse texto aqui fala nitidamente de rebelião. Esse texto fala de alguém que estava se insurgindo contra o rei Davi. Mas a palavra do Senhor vai nos sinalizar que Davi, quando ele escuta, quando ele vê essa situação, ele vê esse homem, ele já não tinha mais Joabe como seu comandante, porque Joabe havia sido afastado, afinal, foi a pessoa que matou seu filho. Então, Davi chama uma outra pessoa, e ele dá uma ordem, ele chama Amasa. Se você ler o capítulo 20 do 2 Samuel, diz a palavra do Senhor, que Davi chamou Amasa, e ele dá uma ordem, ele diz o seguinte: olha, Seba saiu por aí, ele está querendo dividir o povo, e ele quer se alojar em algum lugar, e ele quer se esconder também, e se nós não pararmos a Seba, o prejuízo será maior do que foi o prejuízo de Absalão. Então, ele chamou Amasa e disse: vai, busca os homens para que a gente possa contê-lo, e que em 3 dias vocês estejam aqui. Diz a palavra do Senhor que Amasa sai para esta missão. O que aconteceu? Ele não voltou no tempo determinado. Uma outra lição que nós aprendemos. Davi disse: olha, em 3 dias tem que estar aqui. Ele não voltou nos 3 dias. Então foi necessário Davi mandar uma outra pessoa dizer: olha, ele não voltou, então é necessário que outra pessoa vá. E ele chamou Absai para que pudesse fazer essa missão. O rei tinha uma urgência, porque o reino estava em perigo. Porém, Amasa não deu ouvidos, não entendeu a urgência do rei. Meus irmãos, aqui nós precisamos entender que no reino de Deus, todo o tempo é extremamente valioso. Se nós não cuidarmos do inimigo de nossas almas, ele vai tomando espaço gradativamente. E se nós não lutarmos, o reino pode ser destruído. Sabe por quê? Porque Satanás aproveita as brechas. Mas nós aprendemos, ele viu que o mensageiro não voltou, ele chamou Abisai e disse: olha, vai lá, vai ver o que aconteceu. E nós sabemos que quando eles estavam indo, a Bíblia diz que quem acompanhou Abisai já foram os homens de Joabe. Joabe era aquele que não estava muito aliado com Davi. Esses homens foram atrás de Amasa. E a Bíblia diz que a primeira coisa, quando eles viram, Joabe já estava no meio deles também, quando eles encontraram Amasa, ele pegou a espada, pastor Jacó, foi-se
à frente do povo, fez que ia dar um beijo em Amasa, e a Bíblia diz que ele matou aquele homem. E de repente, aquela aparente aproximação gerou morte. Veja que, quando a gente sai para a batalha no reino espiritual, nós precisamos estar atento às artimanhas do inimigo. Nós precisamos estar atento a tudo aquilo que o inimigo oferta, como se fosse coisa boa, que na verdade não é. Nós não podemos perder o foco da missão que o Senhor nos outorgou. Nós não podemos perder o foco, porque Satanás, ele não vem, missionária Rosilene, ele não vem daquela forma que vai nos espantar, vai nos afugentar. Não, ele vem com sapatinho de lã, ele vem com coisas tão chamativas, mas que nessa noite o Espírito Santo possa tocar o nosso coração e nós estejamos atentos a todas as armas de Satanás, para que não venhamos nos curvar, não venhamos tombar mediante esta batalha, porque nós estamos em guerra. A nossa casa não está aqui, a nossa casa está no céu. Enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos lutar, militar a causa do reino de Deus. Diz a palavra do Senhor que Amasa morre pela espada de Joabe. Veja que eles estavam indo numa missão, eles estavam indo buscar aquele que se rebelou, a Seba. E aí eles foram, e eu vou caminhando aqui pelo tempo, já vou mais para o final. Diz a palavra do Senhor que eles foram caminhando, mataram Amasa, tiraram ele do caminho, que estava perdendo o foco das pessoas que estavam caminhando. E então eles souberam que o Seba, aquele que se rebelou contra Davi, ele estava na cidade de Abel-Bet-Maca. Ele estava escondido lá. Amém? Seba estava escondido. E os homens de Davi, Joabe chegou, e a Bíblia diz que eles chegaram, e pastor Jacó, eles não chegaram com muita sutileza não. Eles chegaram para destruir. E quando eu falei ainda há pouco que Joabe tinha um instinto de destruir, ele chegou ali, não chegou brincando, ele chegou ali para fazer o nome dele. E a Bíblia diz que eles entrincheiraram, eles ficaram ali próximo à cidade para derrubar os seus muros. Eles foram ali para destruir. Só que toda aquela bravura que ele chegou, e aí entra na leitura oficial que nós fizemos, eles encontraram, além da fortaleza, eles encontraram uma mulher sábia. Amém? Eles encontraram uma mulher sábia. Aquela mulher que estava naquela cidade, diz a palavra do Senhor, quando ela sabia que Joabe estava indo, eu imagino que quando Joabe estava indo numa missão, eu acho que as pessoas já ficavam com medo, sabendo que ele já tinha essa fama de que ia destruir, de que ia tomar alguma ação, e ele chegou naquela cidade. E diz a palavra do Senhor, que quando ele chegou naquela cidade, ele ficou ali nos muros, e eles iam destruir aquela cidade por conta de um homem que se levantou. Aquela mulher disse, ela gritou, ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui, para que eu te fale. Nessa cidade tinha homens também, mas certamente eles estavam temerosos, estavam com medo. Deus levantou mulheres. Há quem diga que o empoderamento feminino começou agora. Não, o empoderamento começou lá. Elas já se levantaram e disseram, não, os homens não estão falando, mas as mulheres vão se levantar aqui contra esse homem que está vindo destruir a cidade. Ela se levantou e disse, Joabe, tu és Joabe? E ele disse, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva. Ora, é interessante esse fato que, quando ele chega naquela cidade, e ela foi conversar, dialogar com ele, ela não foi afrontá-lo, ela já foi dizendo assim, ouve as palavras da tua serva. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos ensina,
e nós temos lido isso no livro de Provérbios, o Senhor pede que nós tenhamos sabedoria, e Ele diz, se nós não temos sabedoria, que nós podemos pedir do Senhor, que Ele dá e não lança em rosto. Aquela mulher pediu, foi com sabedoria e disse, olha, ouve as palavras da tua serva, e ele disse, eu ouço. Então falou ela dizendo, antigamente costumava-se falar, dizendo, certamente pediram conselho a Abel, assim e assim o cumpriram. Ela estava dando uma reflexão para ele, olha, essa cidade que você quer destruir é uma referência no povo de Israel. As pessoas no passado vinham pedir conselhos aqui, e quando vinham pedir conselhos, saíam com resposta, porque agora você se levanta contra esta cidade, porque agora você está querendo destruir os nossos muros, porque agora você está querendo destruir esse povo que é humilde, mas que daqui saíram resposta para Israel. Veja que aquela palavra tão firme, contundente, parou o homem que estava furioso. E a Bíblia diz que ele respondeu e disse, não, eu não vim aqui para isso, não. E ela ainda diz mais, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Será que era possível vencer a Joabe na força? Não. Irmãos e irmãs, aqui fica uma reflexão para nós. Existem batalhas que não se vencem na oração, mas na sabedoria. Existem batalhas que não se vencem no conhecimento humano, e se vence na oração. Precisamos entender que ferramentas nós temos que usar em cada momento da nossa vida. Essa mulher, ela não disse, eu vou vencer, eu vou te repreender, eu vou te destruir, não. Ela foi com uma palavra branda e apagou o furor daquele homem, como diz a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que na nossa casa, a nossa cidade pode ser a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E às vezes o inimigo, o inimigo de nossas almas vem nos afrontar no nosso lar, na nossa casa, na nossa cidade. E nós precisamos nos posicionar como aquela mulher fez. E ela disse, então respondeu Joabe e disse, longe de mim que te faça tal mal, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Ele começou a dialogar com ela. Ele começou a dizer para ela, não, eu não vim aqui para essa finalidade. Obviamente, ele foi confrontado e mudou o discurso. Não há quem me faça mudar de ideia e dizer que ele não foi com essa finalidade de destruir. Mas ele encontrou alguém que era forte. E ele diz a palavra do Senhor, a coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Quando ele disse que queria para ela, acho que ela pensou, é só isso? Vamos já resolver o seu problema. Nós vamos mandar só a cabeça dele por cima do muro. Uma coisa que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos fazer uma reflexão daquilo que nós estamos guardando dentro da nossa casa, da nossa vida, que traz prejuízos para a nossa alma. O inimigo, missionária Rosilene, ele vem quando ele tem uma brecha. E às vezes nós não damos conta, por que nós não estamos vencendo certas batalhas? Por que às vezes nós deixamos de vencer? Nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos, e às vezes tem batalhas que nós não conseguimos vencer, porque às vezes existe algo dentro da nossa vida que precisa ser tirado para que a vitória seja deliberada sobre a nossa vida. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o povo de Israel venceu Jericó. Os muros caíram perante o povo de Deus, à medida que eles estavam rodeando ali a cidade, os muros caíram, mas logo mais à frente eles perderam uma batalha tão pequena, que eles achavam que já tinham ganhado, e perderam. Sabe por que perderam? Porque existia o anátema, existia algo errado no meio do povo. À medida que eles tiraram os problemas, o pecado, o erro do meio do povo, eles foram vitoriosos. Tem batalhas que eu e você só vamos vencer quando nós tirarmos de dentro de nós, da nossa casa, da nossa vida, tudo aquilo que nos afasta de Deus.
Precisamos ter essa consciência de que o Senhor nos convida nessa noite a fazermos uma reflexão como essa mulher fez. Ela disse: não, eu não vou segurar o problema aqui não. Se tem um problema, vamos tirar o problema agora, para que a cidade seja liberta. Essa foi uma mulher que Deus levantou para libertar e livrar a cidade daquela mão poderosa que vinha para destruir. Deus levantou tantas outras mulheres. Rainha Esther foi alguém levantada por Deus também, quando o seu povo estava indo ao precipício. Quando a mãe estabeleceu que ia destruir o povo de Deus, aquela mulher se posicionou, pediu ao seu povo: jejuai, consagrai, vamos consagrar nossa vida e eu vou diante do rei. E aquele gesto salvou uma nação. A Bíblia fala de Raabe que recebeu os espias de Israel. E ela sabia que o povo de Israel ia chegar e ia destruir Jericó. E ela entendeu, ela disse: não, vou guardar os espias aqui. E ela organizou de modo que a sua casa não fosse destruída. O que nós aprendemos com isso? Eu trago aqui para finalizar algumas reflexões que nós aprendemos com essa mulher. Precisamos ter sabedoria. Quando eu falei que Davi enfrentou essa dificuldade logo após a morte de Absalão, uma coisa que a gente aprende: a nossa luta vai ser de constante batalha. Não tem esse momento de que, não, a partir de agora eu não vou ter luta. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Quantos creem que o Senhor venceu por você nessa noite? O Senhor venceu. Nós estamos aqui porque o Senhor um dia veio a esta terra, Ele venceu a morte, venceu o pecado, e hoje nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Uma coisa que a gente aprende nessa leitura: a nossa vida é cheia de adversidade, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Outra coisa que eu trouxe aqui também para a nossa reflexão: nós precisamos tirar uma lição. Não se omita diante do problema que se acerca à sua vida e à sua casa e à sua família. Aquela mulher viu que o problema estava chegando. Ela poderia muito bem: eu vou ficar aqui, não vou fazer nada. Ela ia morrer também. O que nós aprendemos? Problema está vindo, não se omita, se coloque na posição que Deus te chamou. Se coloque na brecha. A gente sempre fala essa expressão: se coloque na brecha, na posição. Mas às vezes, quando nós precisamos nos posicionar, a gente não fala. Às vezes na escola, às vezes na faculdade, às vezes no trabalho, às vezes nos lugares que o Senhor nos coloca para que nós venhamos a falar do seu nome, da sua presença, a gente se cala. Sua atitude pode salvar uma família, pode salvar uma cidade, pode salvar uma nação. Uma outra coisa que nós aprendemos: precisamos a nos livrar, e eu já falei isso, de tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Terceiro, tem coisas, e refletindo uma vez mais, que não se vence apenas na oração, mas na sabedoria. Nós precisamos saber que há momentos de falarmos, mas há momento também de nós ficarmos calados. Os espias, ou melhor, os servos do Senhor, eu até coloquei isso no grupo de jovens hoje à tarde. Os jovens ali na Babilônia, eles estavam ali escravizados. Certamente até poderiam morrer, mas eles usaram de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. José no Egito estava na cadeia. Ele foi acusado de um crime hediondo. Ele foi acusado de um crime que não haveria perdão, principalmente numa terra onde não tinha essa liberdade toda. Ele certamente morreria. Ele ficou ali, ele não afrontou ninguém,
mas ele usou a palavra de Deus quando veio ao seu tempo, para que ele fosse libertado e a sua vida fosse transformada de um presidiário, naquela condição, a governador de toda a terra do Egito. Ele usou de sabedoria. Para finalizar, eu quero dizer a vocês o seguinte: se falta sabedoria, peça a Deus. E quando Ele vai dar sabedoria para nós, Ele vai colocar a gente em circunstâncias para provar se nós de fato estamos no caminho da sabedoria. Tem gente que diz: missionário, eu quero, me dá paciência, me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento. Mas às vezes a gente não tem a compreensão daquilo que a gente está pedindo. Quando Ele diz: eu vou te dar paciência, eu vou te dar sabedoria, Ele vai nos colocar em circunstâncias que vai provar se nós estamos aprendendo aquilo que Ele está nos ensinando. Uma das coisas que nós precisamos fazer, ainda falando de Davi, ele cortou, ele brigou, ele jogou a pedra em Golias. Golias, ao cair, ele foi lá e cortou a cabeça de Golias. Ele estava dizendo exatamente assim: olha, eu vou eliminar a possibilidade desse inimigo voltar outra vez. E aqui eu quero deixar uma reflexão para nós. Não brinquemos com o inimigo de nossas almas. Ele está à nossa espreita, ele está sempre buscando uma brecha, ele está sempre querendo nos destruir. Mas nós cremos, como essa mulher se posicionou, o povo da Iadebã está se posicionando para lutar contra todas as artimanhas de Satanás. E essas batalhas nós venceremos unidos. Essas batalhas nós venceremos se nós estivermos no mesmo propósito. Que nós possamos guardar as palavras do Senhor nessa noite. Seba foi morto, foi destruído, mas a cidade foi liberta. Precisamos entender, aquela mulher falou com firmeza, com Joabe, e a cidade foi vitoriosa. Para finalizar, eu digo a você o seguinte: eu não sei qual é o inimigo que está afrontando a tua vida e a tua casa nessa noite. Eu não sei qual o Joabe está se apresentando. Quando eu cheguei aqui, o pastor Jacó disse: tem muita gente que está enferma. É um Joabe que está aí. Eu não sei se é de repente a frieza espiritual chegando perto da sua casa para querer destruir a sua família. Às vezes a gente já não tem mais força para orar. Às vezes a gente já não tem força para jejuar. A gente já não tem força mais para estarmos na casa do Senhor, para lermos a palavra do Senhor. E à medida que a gente vai protelando essas coisas, à medida que a gente vai abrindo mão dessas coisas, o inimigo das nossas almas vai alcançando espaço para que ele possa atuar. Mas que nessa noite o Senhor derrame sobre nós a sua unção de sabedoria, para que a gente possa entender: não, eu não posso aceitar isso na minha casa. De repente você pode ter alguém na sua casa, na sua família, que está enfermo, e você pode dizer: poxa, eu poderia orar por essa pessoa, mas eu não tenho fé, eu não tenho confiança de que vai algo acontecer. Aprenda com essa mulher nessa noite, se coloque na posição. Talvez na sua casa, na sua família, tenha alguém que não conhece a Cristo, ou alguém que já conheceu a Cristo, que já viveu o Evangelho, mas hoje está jogado no mundo afora, perdido, está nas drogas, na prostituição, nos vícios. E você pode dizer: não tem mais jeito, faça que nem essa mulher. Se coloque na brecha por essas pessoas, que certamente o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Aonde o Senhor te colocou, Ele te colocou com um propósito. E esse propósito só pode ser estabelecido por você. Se Ele te colocou lá naquele lugar, é porque Ele conta contigo. Se Ele me colocou em determinado lugar, Ele conta comigo. E que você possa ser
porta-voz da palavra do Senhor, para libertar aqueles que estão se perdendo, para libertar aqueles que estão caindo ao abismo, e você possa, com a palavra de Deus, libertá-los. Eu finalizo nessa noite dizendo: se há alguém entre nós que está sendo afligido pelo inimigo de nossas almas, que precisa de perdão, hoje aqui a gente não está jogando ninguém será lançado fora, ao contrário, aqui estamos chamando, por quê? Porque há a presença do Espírito Santo que renova, que transforma. Se há entre nós alguém que precisa aceitar Jesus como seu Salvador, assim como Ele libertou aquela cidade, Ele pode libertar a tua vida nessa noite. Se te falta força, Ele está aqui para trazer força para a sua vida. Ele está aqui para trazer perdão para você. Tem muita gente, e eu achei muito bonito o gesto que hoje o pastor Everlan fez pela manhã. Tem muita gente, pastor Everlan, que está no meio do povo de Deus, mas não consegue pedir perdão do seu irmão. Está perdendo batalhas. E essa batalha não se perde, não é por causa da oração, é porque o Senhor ordena a bênção aonde há comunhão. Então, se nessa noite você precisa de oração, se você precisa de um renovo espiritual, se você sente que a sua vida, a sua família está sendo prejudicada, e você sabe que você é a pessoa que Deus tem chamado, e você não está fazendo, ou eu não estou fazendo a nossa parte, hoje é uma noite de reflexão, para que o nome dele seja glorificado, e a sua vida seja transformada. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao teu coração. Há alguém entre nós que precisa aceitar Cristo como Salvador? Há alguém entre nós que precisa de reconciliação? Há alguém entre nós que está perdendo batalhas? Nessa noite o Espírito Santo está aqui e Ele vai tocar no teu coração. Eu vou fazer uma oração e na sequência estarei passando a palavra ao pastor Everlan. Mas coloque essa palavra no seu coração, que Ele possa colocar no teu coração sabedoria para lidar com todas as dificuldades, porque as lutas vêm, mas o Senhor, na nossa vida, nos dará vitória. Pai querido, nessa noite, queremos te agradecer pela tua palavra, que foi ministrada nessa noite. Assim como essa mulher se levantou, queremos te pedir que o Senhor venha levantar um povo cada vez mais forte. Homens e mulheres forjados por ti, preparados para fazer o ID do Senhor, para pregarmos a tua palavra, para fazermos discípulos e sermos discípulos teus. Senhor, nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nessa caminhada onde há muitas dificuldades, que o Senhor, com a sua poderosa mão, possa guiar os nossos passos. Guia as nossas veredas, pelas tuas veredas, Senhor, que o teu nome seja glorificado aonde nós chegarmos, que a luz do teu evangelho possa brilhar na escuridão. Não sabemos aonde o Senhor irá nos levar, mas que se nós chegarmos com a tua presença, nada nos fará temer, nada nos fará retroceder, Senhor. Mas que a tua boa mão, Senhor, acompanhe o teu povo, e que nessa noite a tua palavra venha encontrar abrigo em cada coração, e que possamos, meu Deus, ver o teu nome sendo glorificado em tudo e em todos. Assim te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.